Muito bonito material, essa relação com a pintura de costume, muito interessante. Gostaria di chiamare agora a professora Ermelinda Pataca, che è da Facoltà di Educação da USP, da Universidade de São Paulo, e che eu tive o prazer di conhecer agora nesse evento e di acompanhar um pouco o trabalho que ela faz sobre os viajantes, sobre as viagens filosóficas do século XVIII em Portugal, isso é, nos domínios portugueses. Obrigada, Luciano. Eu queria agradecer pelo convite de participar, e é uma grande alegria de estar aqui, né, num seminário sobre ilustração científica, e com alguns dos colaboradores também, né? Então, o professor Miguel Faria, que eu tenho feito alguns trabalhos junto, o Nelson Sanjade, que a gente fez o mestrado junto e também acabou construindo algumas coisas em conjunto. Então, acho que o que eu apresento aqui vai ser algumas coisas relacionadas ao meu mestrado, ao meu doutorado, que foram realizados no Instituto de Geociências da Unicamp, com a colaboração de alguns colegas e das minhas orientadoras, né, da Maria Margarete Lopes e da Silvia Figueiroa. Então, é uma tentativa de sistematizar, né, essas questões. Bom, aqui eu acabei mudando um pouco aí o título da comunicação, né? E aí, como já foi falado bastante aqui também das viagens, já se comentou sobre as viagens filosóficas, eu queria centrar um pouquinho mais nas questões relacionadas às ciências da Terra. E aí as relações entre a arte e as ciências da Terra, mas também a gente vai trabalhar as geociências, né? Também com algumas outras imagens, né? Centrado principalmente nessa relação da elaboração dos desenhos durante a viagem. Bom, então eu vou começar apresentando uma metodologia da análise das viagens científicas. Dentro dessas análises de viagens, a gente tem também as representações, né, que são os textos, as coleções e os desenhos. E, posteriormente, eu divido, né, essa análise de viagens em 3 partes essenciais, que seria a preparação para as viagens, ou pré-campo, como a gente chama, né, os viajantes no campo, o exercício das viagens em si, e o trabalho de sistematização de todo o material que é recolhido durante as viagens, que é realizado posteriormente no Jardim Botânico da Ajuda e nas instituições portuguesas de História Natural. Bom, para pensar nessas viagens, né, num movimento amplo português, eu comecei a pensar alguns parâmetros de análise, né? Então, o que seriam essas viagens científicas? Quem eram os viajantes? Quem comandava essas viagens? Tanto em termos científicos quanto políticos. Quem eram os administradores, né? Como que é o cotidiano e a prática dos gabinetes no campo, né, dos viajantes, né, no campo e no gabinete? Qual que é o contexto institucional português e brasileiro dessa época? Quais foram os locais percorridos pelos viajantes, né? Bom, então, começando aí, o que seria uma viagem, né? Eu encontrei alguns referenciais da época nas instruções de viagem. Então, esse referencial, nenhuma outra coisa é mais que uma exata observação dos países. Então, isso foi retirado de uma instrução de viagens, e é bem interessante porque mostra justamente esse caráter voltado para observação e principalmente para a questão visual. Eu estava imaginando que seria alguma coisa voltada mais para o movimento, mas o que eles caracterizam como viagem é a observação direta, e em contraposição a uma prática de história natural que seria feita no gabinete, né? Mas que também prescinde de observação, etc. Mas aqui seria essa prática de observação direta. Na época, as viagens eram distintas em dois tipos de viagem, ou a viagem filosófica ou a política. Apesar de não haver, em muitos dos casos, né, essas
características eram relacionadas, as viagens filosóficas e políticas, mas o que é importante ressaltar é que cada viagem tem uma característica diferente, cada viajante também tem, apesar de terem sido formados nos mesmos locais, etc., eles tinham objetivos diferenciados. E essa análise das instruções e desse instrumental é importante para a gente entender um pouco essas diferenciações. Quem eram os viajantes, né? Aí tem um corpo enorme de profissionais envolvidos e de toda uma rede de colaboradores, né, envolvidos na coleta de material, na sistematização, na criação dos desenhos, etc. E aí, então, seriam governadores, naturalistas formados na Universidade de Coimbra, alguns desenhadores ou desenhistas aqui, né, como coloquei, os militares, médicos e matemáticos. Vale ressaltar que matemáticos eram muito parecidos, a formação deles era muito parecida com a dos naturalistas, só diferenciava que eles tinham aulas do desenho e não tinham aulas de química, né, o que modificava um pouco o seu referencial. O que eles caracterizavam como viajantes nas instruções? Isso eu acho que é interessante, né, porque tem as habilidades que o viajante deveria ter, com um enfoque bastante enciclopédico. Então, só para a gente ter uma noção, né, na instrução filosófica, deve ser muito instruído na geografia, na aritmética, geografia, trigonometria plana, história natural, física, química. E aí, continua, né, todas essas outras habilidades, o que demonstra que esses profissionais deveriam ter uma abordagem extremamente enciclopédica, né? Os dotes do corpo, eles também deveriam ter dotes da alma, né? Os dotes do corpo, eles deveriam ter sentidos agudos, de uma vista perspicaz, para conhecer os minerais e mais coisas de objetos da vista. De um cheiro sensível para distinguir os diversos vapores, né? Além de ser robusto e etc. Né? Então, era uma espécie de um super-homem, né? Em que deveria estar esse profissional com diversas habilidades, inclusive para aguentar, né, as diversidades do campo. Mas os sentidos agudos mostram um pouco essa relação direta da observação direta da natureza. As regiões geográficas percorridas, eu acho que a Valéria já falou um pouco, né, desse ultramar português. E qual que era o projeto inicial para a elaboração das viagens filosóficas, né? Seria a criação de uma história natural das colônias. Então, é um termo mais amplo, e com isso eles passaram, né, pela América Portuguesa, Angola, Moçambique, Goa, Cabo Verde. Então, não dá para se restringir apenas à América Portuguesa, mas a esses domínios coloniais como um todo. Como que eu fiz a análise documental, né? Aqui eu coloco representações texto-visuais ou imagens e textos, porque não dá para separar, né? Então, não dá para entender as imagens sem observar, sem ler o texto junto. Porque algumas das informações que estão nas imagens, que não estão nas imagens, aparecem no texto, e vice-versa, né? E aí a gente encontra algumas relações implícitas e explícitas entre as imagens, os textos e as coleções de história natural. Então, as coleções de história natural eram os registros mais importantes. E aí, na ausência desses registros, se faziam os desenhos e se complementava com textos. Então, eu acho que tem que tentar entender, né, essas representações tríplices e tentar fazer uma relação entre elas, né? E aí, como que eu analiso? Em relação, ontem a Beatriz já falou um pouco, né? Em todos os aspectos relacionados à forma, à elaboração desses desenhos, né? Dessas representações, ao conteúdo e ao contexto em que elas foram elaboradas. E aí eu analiso, né, esse caráter estético e documental das imagens, nessa relação aí entre arte e ciência. E aí, uma coisa que também foi
eu optei por trabalhar durante as minhas análises foi pensar o momento em que essas imagens foram produzidas, ou essas representações foram produzidas. Se foram produzidas no pré-campo, durante o campo ou posteriormente. Isso aí guiou minhas análises, além de imaginar também como aquela definição é uma exata observação dos países. Então, acho que é importante analisar em cada local específico como elas foram elaboradas. E qual que é o conjunto de representações? É imenso, né? E esse conjunto de representações tem que ser analisado também de forma distinta. Então, textos, a gente tem um conjunto bem vasto, né, de instruções, de memórias. As instruções são elaboradas anteriormente ao campo e guiam os naturalistas, ou os viajantes, né, em todas as suas práticas. Então, ele traz todo o referencial teórico para esses viajantes. E prático também, né? As memórias, que são elaboradas após o trabalho de campo, ou, né, são textos mais elaborados. Os roteiros de viagens, as correspondências que trazem elementos muito interessantes sobre o cotidiano e que não aparecem em alguns textos mais elaborados, como as memórias. As relações de remessas. Eu não tive contato diretamente com as coleções, mas as relações de remessas mostram que tipo de material que foi colecionado, né? E os diários de viagens, que são essas anotações imediatas, né, preparadas durante o trajeto. As imagens, que são, principalmente, dá para se classificar de várias formas, mas eles fizeram já na época alguma distinção entre desenhos e prospectos, né? Mas dentro disso dá para se pensar em outros tipos de classificação, e as plantas geográficas. Então, o caráter estético e documental, né, em que já foi apontado, aqui é uma frase do Alexandre Rodrigues Ferreira, que, no princípio, as imagens, os desenhos, servem para ver o útil adoçado com o deleitável. Então, essa relação entre estética e documentação. Então, a primeira parte aí a preparação para as viagens coloniais, em que essa preparação eu comecei analisando a figura do Domingos Vandelli, que seria o grande idealizador das viagens, e como que foi formado todo o seu instrumental de viagem, né? E aí, nisso, ele fez várias viagens na Itália, várias viagens em Portugal. Ele transfere todo esse instrumental para Portugal quando ele vai formar seus discípulos. Então, isso é importante porque essa construção do olhar dos viajantes que vêm para o Brasil, ela é mediada, né, pelo olhar, por essa construção teórica e perceptiva do Vandelli quando ele esteve em Itália, né? E aí, quando ele vem para Portugal, então, ele já cria uma rede de colaboração, cria o Jardim Botânico da Ajuda em 1768 e começa a formar, continua, né, a formação de sua coleção, que tinha espécimes italianos e portugueses, com algumas espécimes coloniais, por essa sua rede de correspondentes, principalmente de governadores e de membros das comissões demarcadoras de fronteiras, né, referentes ao Tratado de Madrid. Então, aqui a gente tem alguns desenhos de autoria contestada, né, que foram atribuídas ao Lande, mas é importante mostrar que já existia essa presença aí anteriormente dessas imagens anteriormente às viagens filosóficas, e os textos que chegavam a Vandelli e as coleções que ajudaram nessa elaboração. As reformas da Universidade de Coimbra, eu me concentrei principalmente na questão do exercício da viagem. Então, como que os naturalistas foram preparados para essa viagem? Essa preparação do naturalista vai mostrar todo o aspecto perceptivo dele no campo.
Então, eles faziam algumas viagens nos arredores de Coimbra, viagens preparatórias, em que eles recolhiam material para abastecer o museu da Universidade de Coimbra e, ao mesmo tempo, estavam se formando. Isso daqui, esse papel, né, dessas viagens preparatórias, ele é discutido até hoje, né, nessa questão da formação do naturalista, na formação do geólogo, etc., do cientista. E a gente vê eu trouxe aqui um diálogozinho só para a gente entender, num congresso de 1984, em que um professor falou assim, para mim é muito clara a importância do campo para o ensino. Pois quando ensinam que é uma dobra, por exemplo, desenham na lousa. E, posteriormente, podemos todos ir ao campo ver exemplos da dobra. E aí um outro professor disse, professor, esse aí que desenhou a dobra, como foi que ele aprendeu a dobra? Se foi por outro que também lhe desenhou uma, como foi que este aprendeu? Será que não houve alguém que primeiro viu a dobra, né, e a desenhou depois? O que será que estamos ensinando? Os fenômenos ou a representação dos fenômenos? Então, essa distinção entre representação e o fenômeno em si, ela é importante. E é importante mostrar que ela já está, muitas vezes, né, elas já se relacionam tão fortemente desde a formação do cientista, que depois é difícil ele inovar e encontrar alguma coisa diferente, né, durante a observação direta. Então, aqui a elaboração de instruções de viagem, né, eu encontrei algumas memórias, algumas instruções, que mostram qual que seria a equipe inicial e que, posteriormente, essa equipe foi mudando. Então, essa memória sobre a viagem do Pará para o Rio das Amazonas, da Madeira até Mato Grosso, voltando pelo Rio dos Tocantins para o Pará. Então, os planos iniciais eram de ir até Mato Grosso, onde tinha uma área de mineração do ouro, e voltar pelo Pará, pelo Rio Tocantins, que passaria pela capitania de Goiás, que também era uma capitania com mineração do ouro. Então, essas primeiras viagens, elas foram elaboradas para regiões, né, na produção aurífera, com o objetivo também, né, de valorizar essa mineração, né, ou aumentar a produção aurífera novamente. Então, a equipe inicial seria o Alexandre Rodrigues, o Manuel Galvão da Silva, que posteriormente vai para Moçambique, e o Ângelo Donati, que seria o desenhista, que posteriormente vai para Angola. Isso é interessante mostrar que eles todos estavam sendo formados para vir para a Amazônia brasileira. E depois cada um vai para uma região diferente. Quando o Manuel Galvão da Silva vai para Moçambique, algumas das referências que ele faz às minas em Moçambique são próximas ao referencial das minas brasileiras. Então, ele fala do ouro de aluvião, etc., né, que são algumas referências da mineração no Brasil. E aí, aqui, as breves instruções, que são várias instruções, são elaboradas com objetivos diferentes. Essas breves instruções eram complementares a esse método de recolher, preparar e remeter os produtos. Remeter e conservar os produtos naturais, segundo um plano que tem concebido e publicado. E essas instruções, né, mostram essas atividades dos naturalistas no campo. Seria o quê? Então, seria essa questão de recolher, né, que aqui nessa imagem a gente consegue encontrar um pouco eles recolhendo os animais, preparando, aí tem a representação, o desenho, etc., conservar e remeter. Então, essa forma, né, de se fazer vai estar relacionada também, essas práticas de campo estão relacionadas posteriormente à forma como os desenhos foram construídos. Então, isso daí, por exemplo, a gente vê nessas orientações para o desenho de animais que aparecem, né, nas breves instruções. Então, eles só dão orientações para se preparar desenhos de quadrúpedes de grande porte. Por quê?
Ah lá, mas como só as peles não bastam... Ixi, faltou um pedaço. Para dar uma ideia justa da forma e postura do manual, do animal, recomenda-se, aí faltou ali, mas recomenda-se que se prepare o desenho. Por quê? Porque chegariam as peles, eles teriam que posteriormente taxidermizar, montar o animal, mas eles não sabiam essa postura certa. Então, o desenho auxiliaria nessa postura. E aí, dos vermes, ele só pede que mande, não o desenho da concha, porque a concha seria enviada, mas o desenho que seria retirado do verme, que seria retirado da concha. Então, tudo que se não conseguisse se preparar em coleções no campo, deveria ser desenhado. O que se conseguisse preparar no campo, né, deveria ser remetido. Na mineralogia, né, aqui é só para a gente ver aqui do lado direito, os produtos do reino mineral são os que menos cautelas requerem para chegarem sem dano. A maior dificuldade consiste em conhecê-los e saber procurá-los. Então, não existe desenhos de minerais. Existe de um mineral, que eu vou mostrar depois, de grande porte, que não foi levado para Lisboa. Então, os que se conseguia carregar, não era necessário desenhar. Né? O que eles deveriam ter, né, como visualidade do campo, que auxiliaria nesse estudo dos minerais? Na mineralogia, observada a altura, estrutura dos montes, sem ficar por averiguar se tudo quanto se pode explicar depois, o grande fenômeno da teoria da Terra. Examinam-se, então, uma por uma, todas as pedras, terras, minas, sais, enxofres, fósseis, etc. Então, o que eles precisavam saber para encontrar os minerais? A altura e a estrutura, né? E isso aconteceria de forma descritiva ou através de desenhos. Então, as montanhas receberam um destaque muito especial pelo Vandelli, especialmente por causa dessa sua formação e dessas suas viagens iniciais pela Itália, em que ele percorreu, então, os montes na Itália. Então, ele vai começar a falar, né? Ele faz em suas instruções, ele começa falando da mineralogia, com muita ênfase na mineralogia, não só para a mineração, mas para o entendimento das teorias da Terra, né? Então, ele vai falar, principiando pelas montanhas, que são essas elevações que observamos na superfície da Terra, elas, além de conterem os mais ricos tesouros da natureza, são de infinitos outros usos aos homens. As repartições naturais dos estados, o ar puro que nelas respira, o prodigioso número de vegetais que aí se criam, e entre eles, como nota Virgílio, as melhores vinhas, a variedade dos fósseis, a formação dos metais, a direção dos ventos, a abundância das águas, de que elas são como reservatórios. Tudo isso faz o mais importante objeto as sérias reflexões de um filósofo. Então, as montanhas, para o Vandelli, teriam esse caráter de pureza, né, associado a essa questão da economia da natureza, a formação dos metais, a extração dos metais, e teriam um destaque bastante acentuado, que não foi muito representado durante as viagens filosóficas. Essa questão da mineralogia, né, nesse pré-campo, nessas viagens iniciais, alguns dos discípulos do Vandelli já elaboraram alguns desenhos. Aqui a gente tem uns desenhos do Joaquim Amorim de Castro, que posteriormente vai para a Bahia, para a Vila da Cachoeira, em que ele faz uma memória sobre a mina da Figueira. E ele faz os desenhos da extração do carvão e da produção da capa rosa. E aí, nesses desenhos, ele já mostra, né, um processo produtivo do ácido sulfúrico, que é usado depois na indústria, né? E aí que a gente já vê um pouco esse início da industrialização em Portugal e da necessidade do desenho também para mostrar essas etapas produtivas. Bom, aqui a engenharia militar portuguesa e a preparação dos desenhistas, que se concentra um pouco na história, né, da Casa do Desenho, ou da Casa do Risco,
do Real Museu Jardim Botânico da Ajuda. E aqui já foi mostrado algumas vezes pelo professor Miguel Faria, pela Lorelai, né? O espécime Flora América Meridionalis, que eu encontrei em Portugal, e que depois que eu analisei juntamente com o Miguel Faria. E isso é muito importante para a gente saber como que os desenhistas foram preparados anteriormente ao campo. Então, eles foram produzidos em 1780, anteriormente à saída das viagens filosóficas, e esses frontispícios alegóricos, né, que já foram mostrados aqui, foram elaborados por cada um desses desenhistas. Então, o Angelo Donati, que era italiano, seria o tipo ideal, né, para o Domingos Vandelli, de um desenhista, que ele era, ao mesmo tempo, filósofo e pintor. Quer dizer, ele era botânico, tinha conhecimentos de botânica e de pintura. E aí ele mostra, aqui ele está falando dessa importância, né, dos desenhistas que eram, ao mesmo tempo, filósofos e pintores. E o Angelo Donati, posteriormente, vai para Angola e morre nos primeiros dias já que ele chega em Angola. Mas ele estava, como era esse desenhista principal, estava sendo preparado para ir para o Pará. E depois mudam-se esses planos, então. O Cipriano da Silva Moreira, que era mestre da fundição do Real Arsenal do Exército em Lisboa, que ele formou os outros desenhistas, seria o mestre dos outros desenhistas que partiram nas viagens filosóficas. O Manuel Piolti, que era pintor cenográfico. Então, a gente vê aqui artistas de diversas tradições diferentes. Esse pintor, ele é importante porque aqui ele mostra essa cenografia que vai ser usada posteriormente para a elaboração de cópias. Então, as cópias dos desenhos, das imagens, eles introduzem alguns cenários, e muitos, né, com essas formações rochosas e tal, e com que são sempre utilizadas nessas cópias, e aí mostra um pouco essa questão dessa ambientação, né? E aí o Manuel Tavares da Fonseca, que junto com o José Joaquim Freire e o Joaquim José Codina, né, foram aprendizes da fundição. O José Codina, a gente não tem muita certeza se foi aprendiz, mas provavelmente sim. E aí o Manuel Tavares da Fonseca não partiu em nenhuma viagem, mas depois ele também elaborou as cópias, né? Bom, mas não era só em Lisboa que esses desenhistas eram formados, no Rio de Janeiro também, principalmente nessas aulas militares. Então, na aula do Regimento de Artilharia do Rio de Janeiro, o Antônio Joaquim de Oliveira, ele foi o mestre de alguns desenhistas que depois integraram a expedição botânica, comandada pelo Frei Veloso, né? E aqui a gente tem só um exemplo, né, o José Correia Rangel de Bulhões, que ele teve essas múltiplas tarefas, era um engenheiro militar, também tinha essas funções de engenheiro militar, participou da expedição botânica do Frei Veloso. Ele escreve uma memória sobre os cortes das madeiras da Capitania do Rio de Janeiro, que essa memória acompanha esse mapa. Então, essa relação, mais uma vez, entre cartografia e as memórias, entre texto e imagem, e projetou, construiu fortificações, fez coleções de madeiras, um perfil muito parecido com o do Carlos Julião, né, que a Valéria já falou anteriormente. E aí o exercício, então, das viagens, aqui é uma tentativa de um mapeamento das viagens que foram realizadas durante o ministério do Martinho de Melo e Castro. Eu separo entre ministérios essas viagens porque elas têm características muito diferentes. As viagens que foram realizadas nesse primeiro momento são muito diferentes das viagens realizadas durante a administração do Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que já tinha um instrumental todo formado, que tinha políticas diferenciadas.
Aqui há uma tentativa de uma interiorização do país, né, com a viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira, que vai até as minas em Mato Grosso. Em Minas Gerais, há as viagens do Joaquim Veloso de Miranda, né, que ele também faz esse levantamento sobre a mineração, e uma polaridade administrativa entre o estado do Grão-Pará e Maranhão e o estado do Brasil, com sede no Rio de Janeiro, que a gente tem a viagem, então, do Frei Veloso, que está aqui em azul, que pegaria toda a Serra do Mar, né? Além disso, tem algumas viagens pontuais, como o do Manuel Gavão da Silva e do Joaquim Amorim Castro, que foram para a Vila da Cachoeira, na Bahia, do Baltazar da Silva Lisboa, no Rio de Janeiro. E aquela região ali no Nordeste que está meio rachurada, seria, eu não consegui precisar muito bem qual foi o trajeto, né, do Manuel Arruda Câmara, mas essa representação rachurada mostra, inclusive, assim, o tipo de viagem que ele fazia. O Alexandre Rodrigues Ferreira ele faz uma viagem fluvial com fluxo contínuo. Tanto o Frei Veloso quanto o Manuel Arruda Câmara, eles vão e voltam. Fazem viagens menores, até um determinado local, voltam para o local de origem. Depois, eles fazem viagens em percursos maiores, voltam para o lugar de origem. Esse tipo de percepção no campo vai ser muito diferenciado. Bom, aí depois eu divido pelas diversas regiões. Sobre o Atlântico, eles já começam a fazer algumas investigações, né, no Oceano Atlântico, como a pesca oceânica, que a gente consegue comparar os desenhos que foram feitos na viagem ao Pará com as viagens que foram feitas na viagem a Angola. E mostra que os desenhos foram produzidos. Os desenhos de peixe normalmente eram em perfil. Aqui mostra uma imagem de um peixe taxidermizado, que é um dos poucos que eu tenho, que mostra como que os desenhos de peixes eram preparados, né, alguns deles através do desenho da espécie taxidermizada. Mas, nesse caso da rêmora, eles também desenharam essa parte superior, que é um detalhe singular a essa espécie. O fundo do mar e as teorias da Terra. Durante as travessias, eles tentavam coletar conchas do fundo do mar. E aqui tem, então, essa segunda imagenzinha, essa rede. É uma tentativa é uma rede para pegar o material do fundo do mar, que depois seria interpretado, né, sobre as teorias da Terra, da formação da Terra, ou as cosmogonias, né? E alguns mecanismos que foram construídos pelos engenheiros para pegar também objetos do fundo do mar. As referências em alto mar, né, que levavam essas medidas de latitude e longitude. Aqui é um instrumento, o astrolábio náutico, que nessa época já não era tão utilizado, já tinha outras referências. E aqui o Maguari, que era um índice que os viajantes já estavam próximos à costa. Então, a presença desses animais que já mostravam essa proximidade foram também representadas durante esses trajetos. A viagem pelas águas, né, que seria aí do Alexandre Rodrigues Ferreira, já aparece na cartografia, em que a gente tem aqui um percurso da viagem, um mapa com o percurso da viagem, com a rede hidrográfica muito bem desenhada, muito detalhada, o que mostra esse interesse na rede hidrográfica. Aqui o planejamento urbano, né? Então, as cidades que são construídas em locais estratégicos, na foz dos rios, como Belém. As canoas, que foram bastante representadas, inclusive pela a forma como são construídas, né? Aqui está mostrando o Maubá, que seriam, então, essas canoas indígenas, e a sua forma de construção. Aí as viagens pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha um ambiente cultural e científico diferente.
já tinha algumas associações, já é construído passeio público, né, em algumas reformas urbanas que estavam do Rio de Janeiro, e isso faz com que as viagens realizadas no Rio de Janeiro tivessem uma autonomia em relação a Lisboa muito maior. Então, essa comunidade científica local interage muito mais. E aí a expedição botânica do Frei Veloso, né, dessa descentralização do comando da viagem, mas com um poder mais forte do vice-rei. Aqui seria, então, o frontispício do mapa botânico, que foi construído pelo José Correia Rangel, mostrando as classes de Linneu. Era um manual didático, né, oferecido ao vice-rei, mostrando todas as classes. As viagens nas regiões de mineração. Aqui a gente tem o Joaquim Veloso de Miranda, que cria o fascículos Plantarum Brasiliensium, em que ele classifica as plantas dando o nome de alguns dos cientistas portugueses, como, por exemplo, Velosia, Marial, ou alguns nobres, né, Marialva, etc. Esse desenho não é dele, mas a memória que ele fez sobre algumas áreas de mineração descreve o mesmo processo, né, de lavra de metais, do ouro, que está descrito aqui nessa imagem. O Alexandre Rodrigues Ferreira, que fez também algumas investigações sobre o ouro na capitania do Mato Grosso. Essas duas representações são complementares. Esse desenho aqui da esquerda, ele já foi interpretado como uma canoa, porque ele tem o formato de canoa, mas ele é um mapa, né? Seria um mapa mostrando, uma carta mostrando o esquema de mineração dessa lavra de ouro. Então, mostra aqui em volta, seria, então, como que o rio foi desviado e um sistema bastante complexo de desmonte hidráulico através da água, né, com um desmonte mais grosso naquela parte inferior. Na parte, o que sobrasse do minério seria reprocessado com micro jatos d'água nessa parte inferior aqui da figura. E ele se complementa mostrando como que era o trabalho aqui dos escravos nessa lavra. Aqui uma gruta, a Gruta do Inferno, que também é da capitania do Mato Grosso, observada pelo Alexandre Rodrigues, que mostra aqui um pouco como que ele se maravilhou com a gruta e já um sentimento romântico, né, dessa paisagem. Eis aqui onde a natureza me tinha preparado um maravilhoso espetáculo que recompensou dignamente tanto o meu perigo quanto o meu trabalho. Porque, olhando à primeira vista o todo, depois de distribuídas as luzes em proporcionadas distâncias, representou-se uma mesquita subterrânea e, observadas as suas partes, cada uma delas fazia saltar os olhos uma diferente perspectiva. Bom, aí ele continua aí na citação. Depois, essa imagem também do cobre nativo, que foi feita que acompanha uma memória do Domingos Vandelli, né, de 1782, cujos exames foram feitos pelo Manuel Galvão da Silva. Por que aqui a gente tem uma imagem de mineral? Porque esse mineral tem mais de 2 metros de altura, né? Então, ele é de grandes proporções, e eles não conseguiram carregar, então, diretamente para Lisboa. Aí os estudos climáticos, né, referentes ao ar, que tem a ver com a agricultura também, com a aclimatação de plantas, em que a gente tem algumas imagens de engenhos agrícolas, feitos aí principalmente pelo Alexandre Rodrigues Ferreira e também pelo Manuel Arruda Câmara. Pelo Joaquim Amorim Castro, na Vila de Cachoeira, relacionados ao tabaco, às práticas de urbanização. E no retorno a Lisboa, então, é criada a Casa da Gravura, no Real Jardim Botânico, em 1786, para a elaboração da História Natural do Pará. Esse seria o frontispício alegórico em Nanquim.
E aqui a gente vê um pouco todo o processo de elaboração. A primeira imagem seria, então, o original elaborado no campo. A segunda imagem seria essa cópia já no Jardim Botânico da Ajuda, em que a gente vê que foram retirados alguns elementos e foi introduzida uma ambientação rochosa que não é próxima a uma paisagem amazônica, né? Mas seria próximo àquele desenho do Piolt, que a gente viu anteriormente, essas rochas. E aqui, essa terceira imagem seria, então, a imagem Ananquim, que seria essa matriz para gravura. Então, a gente vê como que a imagem é transformada nesse processo e como que ela perde significado científico, né, com a omissão de algumas dessas armas que estão descritas na memória. E aqui, só para ter um quadro amplo do período posterior, com os viajantes que foram despachados durante a administração do Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que eu não cheguei a analisar com muito fôlego, né, mas que foram muitos, foram para outras regiões, não só para as regiões de mineração, mas estavam mais voltados para o estudo do salitre, em relação à mineralogia, e não mais para o estudo da mineração do ouro. É isso, então. Obrigada pela atenção.